venha viver para Agra. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite. A grande entrevista da Soberania TV, interrompida a 11 de março em consequência da pandemia do coronavírus, regressa esta noite para analisarmos justamente a temática da Covid-19, em particular no Concelho de Águeda. Daí que o nosso convidado desta noite seja o Presidente da Câmara Municipal de Águeda, enfermeiro Jorge Almeida, que tem estado na frente da batalha local contra um vírus que está a assustar o mundo inteiro. Boa noite e obrigado por ter vindo. Isto é um pesadelo do qual ainda não acordamos? Boa noite. Fico muito contente por ser o primeiro, porque é sinal de que já sentimos no ar e que há alguma retoma e pelo menos um princípio insidioso de podermos voltar à nossa vida normal, porque eu acho que ansiamos todos por isso. Efetivamente, isto é uma situação que ninguém esperava por isto. Eu acho que aqui, se recolhermos aqui algumas semanas atrás, quem é que poderia imaginar que, afinal de contas, fôssemos todos colocados presos dentro de nossas casas por causa de um vírus microscópico que poucos no mundo terão visto algum dia, mas que efetivamente nos faz a todos temer o pior e parar as nossas vidas. Em muitos casos é exatamente isso que se passa. Passou um mês sobre o dia em que foi revelado o primeiro caso em Águeda e daí para cá foram confirmados mais 36 casos, o que equivale a praticamente um caso novo por cada dia. Como é que tem sido a evolução da pandemia no nosso concelho? Nós estamos, sobretudo, com esta preocupação constante de seguirmos muito de perto com as autoridades de saúde, em primeiro lugar, e depois, sobretudo, e isto foi o que nós fizemos logo desde o primeiro momento, tentarmos, antes de mais, percebermos a doença, como é que a transmissão se efetua, até porque se nós não conhecermos de todo o nosso inimigo, dificilmente lhe faremos frente. E isso foi o trabalho de SAPA, digamos nós, que fizemos logo de imediato. E rapidamente chegámos aos públicos-alvo onde a nossa atenção deveria incidir com mais força, e nomeadamente os nossos idosos, aquelas pessoas que têm outro tipo de doenças e que efetivamente precisam de ser mais protegidos. Temos vindo a fazer um trabalho, eu diria que notável, com a nossa rede social, as nossas organizações sociais no nosso concelho, mas naturalmente que qualquer dia pode ser perfeitamente o dia em que temos um caso numa das nossas instituições e estamos também aí preparados para respondermos o mais rapidamente possível. Fizemos planos de contingência tanto do município como de todas estas IPSS. Tivemos o cuidado de os harmonizar entre eles para falarmos todos uma linguagem comum e, sobretudo, tivemos aqui com uma presença muito constante e muito atenta no sentido de que fossem tomadas as medidas o mais adequadas possíveis. Até agora os resultados têm sido animadores, mas volto a dizer, o risco é enorme de que efetivamente algum dos nossos idosos ou daquelas pessoas mais vulneráveis possa vir a ser infectado e depois infectarem-se mais e mais. E, portanto, isso acontece noutros concelhos e nós não estaremos, naturalmente, completamente salvaguardados, porque é impossível fazermos essa salvaguarda em termos absolutos. O trabalho, de qualquer forma, tem sido notável, um trabalho de equipe, um trabalho em que estamos muito presentes e quando nos surgem alguns problemas, efetivamente, somos dos primeiros a dizer presente e, se possível, teremos que ser os últimos a abandonar o navio. E Águeda é, neste momento, o único concelho da comunidade intermunicipal da região de Aveiro que não registra qualquer óbito por Covid-19. Podemos dizer que, comparativamente com outros concelhos vizinhos, estamos muito bem? Por aí estamos, mas isso não é de certeza absoluta nenhuma medida política. É efetivamente, eu diria que ainda bem que estamos e fico muito contente por estarmos. Não fico nada contente é por os outros municípios, mais nenhum deles ter nesta altura nenhuma morte a lamentar e todos eles terem. Mas de qualquer forma, no nosso concelho e olhando para Intramuros, embora eu tenha sempre esta perspectiva de que este problema não é um problema do Concelho de Águeda, é um problema... Aliás, eu num conjunto diria que de disponibilização, nomeadamente de testes, de fazermos testes, temos estado a adotar permanentemente esta postura de que eu acho que essas coisas têm que estar no sítio onde são necessárias, quando são necessárias e por quem mais precisa. E é isso que nós temos feito. Em alguns casos, temos inclusivamente cedido a nossa posição, chamemos assim, para quê? Para que permitamos que as pessoas que estão naquele momento
verdadeira crise tenham acesso o mais rapidamente possível e não estarmos aqui a fazer qualquer tipo de competição, sobretudo quando se trata do bem comum, e eu acho que o ser humano é onde ele estiver, quando estiver. Portanto, é aí que nós lhe temos que acudir. Portanto, esta questão das fronteiras do nosso Conselho, pronto, ok, eu sou o Presidente da Câmara de Águeda e tenho que dizer que estou muito contente porque nós ainda não temos aqui nenhum óbito. Não sei se vamos conseguir aguentar assim até ao final. Gostaria muito que sim, para quem não gostaria, mas que isso não seja efetivamente em detrimento dos outros. E também não é, porque essas coisas não acontecem a ninguém no lugar de ninguém. E por isso... Nas atualizações diárias que tem feito, revela uma preocupação em assinalar sempre o número de profissionais de saúde e idosos infectados no território da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro. São esses os principais focos de preocupação neste momento? São neste momento e desde sempre. Nós conhecemos minimamente a doença e sabemos perfeitamente que a doença induzida pelo Covid-19 habitualmente não é grave em pessoas saudáveis e jovens. E, portanto, diria que era bom que ninguém tivesse que se infectar, mas também, com o conhecimento que tenho da doença, também seria bom, de alguma forma, que alguns passem pelo menos pela doença sem sintomas, para criarmos aquela tal imunidade de grupo que nós precisamos para sermos, enquanto comunidade, resistentes a este vírus. Mas, de qualquer forma, essas são indiscutivelmente as pessoas que estão na primeira linha e que são as pessoas mais vulneráveis. Os profissionais de saúde, porque efetivamente o número de infectados com que lidam são muito grandes. Estão nos sítios onde é muito mais previsível e onde a previsibilidade se torna certeza de que a doença e a infecção aparece. Depois, eu também acredito que em algumas situações terá havido falhas, nomeadamente no manuseamento de alguma forma, manuseamento ou forma de estar em alguns sítios. O que é certo é que nós temos um número de infectados entre os profissionais de saúde e depois então nos lares, que nos mostra claramente que temos aqui profissões altamente vulneráveis e altamente de risco. Já tive a oportunidade, através do Jornal de Soberania do Povo, de escrever sobre este assunto. Efetivamente, os profissionais de saúde, eu noto-os como exemplo, sinto-me, naturalmente, como toda a gente sabe, sou um profissional de saúde e sinto efetivamente orgulho na forma de estar. Posso dizer que nunca na vida me passou pela cabeça, perante esta epidemia, pura e simplesmente sair de cena. Não, acho que isto está nos genes de quem abraça estas profissões e efetivamente são pessoas que devemos louvar pela sua atitude, pela sua disponibilidade e sobretudo pelo risco que conhecem e que mesmo assim não faz com que nenhum diga eu quero ficar em casa. Sei e julgo que não cometerei uma inconfidência, que não é muito adepto de se chegar a um lar e se efetuarem testes a todos os utentes idosos. É verdade? Eu conheço minimamente, e tenho falado e lido e estou minimamente conhecedor do que é a doença e sobretudo do que são os testes. Os testes deverão ser prioritariamente utilizados por pessoas que tenham sintomas, que sejam suspeitos ou que tenham estado com pessoas que efetivamente sejam confirmadas. E essas pessoas é que precisam efetivamente de ser testadas numa primeira linha. Nós sabemos perfeitamente, não vale a pena estarmos aqui a escamotear, não há testes para todos. Esta questão de ouvirmos presidentes de Câmara a dizer que não lhes chegam os testes aqui e acolá, é fácil percebermos que não há testes para todos. Portanto, a última coisa que eu acho é que uma Câmara Municipal se deva colocar na fila a dizer que está a prestar um ótimo serviço às suas populações, a dizer que comprou testes, mas testes para fazer a quem? A quem não necessita? De uma forma indiscriminada? Então, ao fazer uma prática dessas, estamos a retirar um conjunto de testes, se é que isso é possível, porque eu penso que não tem acontecido. Estamos a tirar esses testes, afinal, de um circuito onde aquelas pessoas que precisam, na hora em que precisam, vão ter mais dificuldade em ter. Portanto, nós vamos prioritariamente testar quem precisa onde precisa. Por exemplo, se nós tivermos uma situação imagina numa organização, num lar, um caso suspeito, que nos precise de rapidamente testar todas aquelas pessoas, eu tenho a certeza que os conseguimos testar muito rapidamente. E eu até posso dizer que isso já aconteceu no nosso Conselho. Perante casos suspeitos, num espaço muito curto de tempo, fizemos largas dezenas de testes, eu diria que numa noite, e foi o INEM que os fez. Essa é uma ideia que, de resto, é partilhada também por um dos responsáveis do Instituto, Ricardo Jorge, ainda há poucas horas, numa entrevista que concedeu a uma televisão.
nós precisamos todos perceber uma coisa muito simples. O teste e o facto de sabermos que a pessoa é positiva não vai mudar o nosso posicionamento, o posicionamento tanto dos profissionais de saúde como os próprios doentes, como quem lida com os doentes, vai mudar. Eu diria que na sociedade em geral devemos tomar como princípio fundamental uma coisa muito simples. Eu tenho que proteger-me dos outros e proteger os outros de mim. Então lidamos uns com os outros como se todos fôssemos positivos. Porque depois de diagnosticarmos, e quando as pessoas não têm rigorosamente sintomas, desculpem lá, o facto de ter feito o teste não vai mudar o tratamento, porque não há tratamento, e portanto não vai mudar rigorosamente nada. A única coisa que vai mudar é que aquilo é e vamos todos fugir dele. Eu não tenho dúvidas nenhumas que não estão todos os positivos que andam por aí, ninguém tenha essas dúvidas, que estão todos testados e todos nós sabemos quem são. Aliás, nós conhecemos muitas pessoas, e com certeza muitas não imaginam que são positivos ou que foram positivos, que tiveram a doença e que não tiveram qualquer tipo de sintomas e que não foram testados. Portanto, se nós não queremos efetivamente ser transmissores, principalmente não ser transmissores, e sobretudo transmissores para junto daquelas pessoas mais vulneráveis que possam ser os nossos pais, ou algumas pessoas mais doentes nas nossas famílias, ou aquelas pessoas que nos são mais queridas, e não queremos fazer isso, temos que adotar esta postura de resguardo e de boa convivência. Convivência que neste momento exige que haja distanciamento. Se nós estivermos a mantermos alguma distância das pessoas, se tivermos aquelas práticas de higiene tão disseminadas por aí, eu não tenho grandes dúvidas que vai ser muito difícil ficarmos infectados. No concelho de Águeda, quais são as freguesias que apresentam maior número de casos? Águeda e Borralha e depois Fermentelos, é isso? Sim, sim. Mas, tanto quanto eu conheço, são coisas que muitas vezes têm que ver. Águeda, porque é indiscutivelmente a maior freguesia, portanto, em termos médios, isso acontecerá, e em Fermentelos, porque houve ali uma outra família que tiveram ali um aglomerado de casos, que se calhar ali naquele primeiro fim de semana que nós tivemos, onde as pessoas foram para casa, alguém infectou uma família mais numerosa e, portanto, é mais por aí. E há alguma freguesia que não tenha pessoas infectadas? Neste momento ainda há uma outra freguesia que não tenha pessoas infectadas no nosso concelho. Dos 37 casos conhecidos, já há muitos recuperados? Ou ainda não se pode falar nisso? Temos alguns recuperados já em Águeda, não tenho agora aqui de cor de cabeça, mas já temos alguns recuperados, mas também temos algumas pessoas que era absolutamente previsível que já estivessem curadas e que ainda deram positivos em testes feitos muito recentemente e, portanto, que ainda continuam resguardadas. Eu queria aqui enaltecer desde já um trabalho notável que o nosso Centro de Saúde está a fazer, nomeadamente no seguimento de todas estas pessoas e de todos estes casos. Eu posso-vos dizer que nós temos estado a trabalhar, nós, e quando digo nós, é o nosso Centro de Saúde, o nosso Delegado de Saúde e toda a sua equipa, temos estado a trabalhar para a Águeda, mas também já estamos e temos estado durante este tempo todo a fazer e a acompanhar também doentes portadores, ou pessoas, portanto, como portadores da doença, de outros concelhos. Porque é um bocadinho isto que nós precisamos de fazer e distribuirmos, no fundo, a capacidade que temos por aqueles que precisam. E esta postura está a ser feita. E o seguimento que estamos a fazer, eu tenho acompanhado muito perto e posso-vos dizer que é de grandíssima qualidade. Portanto, as pessoas são referenciadas, são contactadas, são seguidas, são orientadas e de uma forma muito cuidadosa. E, portanto, isso ajuda a conter de alguma forma a doença. Mas pronto, há de haver aí outros, eu não tenho dúvidas nenhumas, porque muitas vezes vejo aquela discussão dos números. Atenção, eu desde o princípio que fiz questão, porque acho que é importante, que houvesse alguém, uma entidade, a dar esses números todos os dias. Mas darmos esses números aqueles que são confirmados, não são aqueles que são especulados. E são confirmados aqueles que fizeram o teste, que apresentaram sintomas e que fazem o teste. Haverá outros que não fizeram o teste, se calhar muitos deles nunca o irão fazer e pronto, e estão bem. Agora, a regra fundamental perante esta doença, que é o Covid, e temos que olhar para os outros sempre com esta perspectiva: tu és positivo e eu sou positivo e, portanto, eu vou-me defendo-me de ti, mas defendo-te de mim também. E, portanto, se nós todos fizermos esta postura, tivermos este tipo de posicionamento, as coisas tornam-se mais simples e o vírus vai ter mais dificuldades aqui por esta Existe em Águeda algum infectado que esteja em situação mais complicada? E quando falamos em situação mais complicada, estamos a falar nos cuidados intensivos? Temos um doente internado e que foi publicitado inclusivamente num hospital de Abrantes, penso eu, que tem tido cuidados acrescidos, não estando, tanto quanto sei, ventilado, nem o terá sido ainda. E, portanto, eu penso que também, face ao período de doença que lá está, já temos algum otimismo relativamente ao desfecho.
Tem ideia de quantos agdenses esperam por resultados de testes, entretanto, efetuados? Dezenas. Queria-vos dizer uma coisa. Normalmente os nossos testes, e estamos a falar de pessoas que são testadas com sintomas e que apresentam sintomas compatíveis com a doença, ou pessoas que tiveram contactos diretos com infectados, e temos qualquer coisa como menos de 7% de casos positivos. Eu diria que chamava aqui a atenção, por um lado, para estes números, portanto, e fazer lembrar às pessoas que também andam por aí outras coisas que não são esta gripe pelo Covid. Há outras doenças que haviam antigamente e que vão continuar a existir e que existem com toda a certeza. Mas também queria alertar que estes testes não são infalíveis e têm um grau de falibilidade anunciada logo à partida relativamente grande. O que quer dizer que alguém que testa positivo, com certeza que o é, mas alguém que testa negativo não pode ter a certeza que o não seja. E, portanto, é esta dúvida toda que nós temos aqui, com a qual nós temos sempre que viver. Portanto, alguém que apresenta sintomas, que testou e não é positivo, cuidado que não vamos misturar aquela pessoa com os outros. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma questão nos lares. Os lares são sítios muito suscetíveis, onde as pessoas estão muito suscetíveis de sofrer esta doença. Se nós colocarmos ali, há uma pessoa com sintomas que é-lhe feito o teste é negativo, se nós, os cuidados que tivemos, os deixarmos de ter, corremos o risco do teste não ter a fiabilidade que nós pretendíamos que tivesse e, afinal de contas, tudo se perder. Portanto, desde o princípio ao fim, quem tem sintomas é tratado como tendo. Não tendo, muitas vezes, e, portanto, sem teste confirmado, não é. O que é que esta pandemia tem exigido da Câmara Municipal de Águeda? Muita atenção, muita disponibilidade e, sobretudo, muita atenção para percebermos o que é que temos que fazer permanentemente. Desde o início, fizemos uma análise. Há uma coisa que nós, muitas vezes, somos desafiados quase e percebemos que em alguns outros sítios que parece que há uma corrida a tomar medidas. Muitas vezes nem estamos com... Eu vejo algumas medidas que são anunciadas em muitos sítios que parece que estão em contratempo, parece-me a mim, a tentar chegar primeiro que outras entidades, nomeadamente com o Governo. O Governo tem estado a produzir muita legislação sobre este assunto e um conjunto de medidas e, naturalmente, que nós também temos que as complementar. Aquilo que eu tenho dito, e é o posicionamento neste momento da Câmara Municipal, é que a Câmara tem que funcionar aqui como uma reserva fundamental dos aguedenses. Eu diria que quando tudo falhar, nós temos que cá estar. Eu disse desde o princípio que nós seremos os últimos a abandonar o barco. E tal e qual como o meu avô me dizia, nós a poupar temos que começar a poupar na boca do saco, porque de repente, se nós começarmos a esbanjar indiscriminadamente para todo lado, rapidamente chegamos a um sítio que pensamos que temos alguma coisa no saco, mas já lá não está nada. E, portanto, nós, graças a Deus, temos um saco que está composto em termos financeiros e que será possível compô-lo ainda melhor, com toda a certeza, porque nós, basta lembrarmos que Águeda é um dos municípios que tem maior capacidade financeira e de endividamento até daqui da nossa área. E, portanto, estaremos disponíveis a tudo o que for preciso, mas que seja efetivamente preciso quando for preciso. Uma das medidas que nós tomamos de imediato, e aqui temos todo um conjunto de instituições à nossa volta que vão funcionando e que precisam do nosso apoio. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das nossas IPSS, com as quais a Câmara tem muitos protocolos e muitos contratos para prestação de múltiplos serviços, nomeadamente na infância e outros. E também com as juntas de freguesia, e a esses dissemos logo claramente uma coisa: atenção, vocês agora, inclusive, um conjunto de serviços que estão impedidos de executar, nós vamos manter-vos os pagamentos tal e qual como pagámos nos últimos meses. Para quê? Para que vocês, efetivamente, possam manter esta disponibilidade de, inclusivamente, de terem as pessoas ao vosso serviço. Porque muitos destes empregos que as juntas de freguesia e IPSS têm, derivam de contratos que têm com a Câmara e, portanto, não será por falta da Câmara pagar os contratos que tem que isso deixará de acontecer. Portanto, eu penso que este tipo de medidas que nós fizemos, nomeadamente depois todo um conjunto de incentivos e de moratórias para algumas despesas e alguns impostos e algumas taxas e licenças e toda esta dispensa que nós fizemos para estes períodos e durante o tempo que correr, que a Câmara imediatamente fez, foi para tranquilizar as pessoas, para dizer, é um tempo de nos concentrarmos noutras coisas, não se preocupem com esta parte. Agora, estamos disponíveis, naturalmente, e já agora queríamos dizer que a nossa disponibilidade é total. Nós queremos que, efetivamente, os aguedenses, as empresas de Águeda, as pessoas de Águeda, as instituições de Águeda,
consigam ultrapassar esta grave crise. Mas pode-se concluir, pelas suas palavras, de que o documento que foi aprovado com um conjunto de ações na última reunião de Câmara não é um documento fechado, ou seja, admite outro tipo de medidas no futuro próximo? Claro que sim, eu não admito, longe de admitir, tenho a certeza que vamos tomar muitas outras. Até porque ainda agora, quando vinha para aqui e a caminhar ali pela nossa cidade, a ver esta cidade fechada, sinceramente isto assusta-me. E até vos posso dizer que me assusta mais que o vírus. O vírus naturalmente é o promotor de tudo isto, nós temos que ter-lhe muito respeito, mas se calhar vamos habituar-nos a lidar com ele e com toda a certeza vamos ultrapassar. Agora esta vida fechada que nós temos, estas lojas todas encerradas, preocupa-me. Afinal de contas, eu até muitas vezes ponho-me a pensar, a Águeda e os agdenses e o comércio da Águeda, que estava habituado a que nos últimos anos, de ano para ano, éramos cada vez melhores, mais visitados, naturalmente muitos destes comerciantes estavam-se a precaver para um ano em grande. Afinal de contas, há uns anos para cá, cada ano que chega é um ano melhor. E estava tudo a correr tão bem, mas mesmo até a nível do nosso trabalho na Câmara Municipal, tudo está orientado e, efetivamente, agora temos uma concentração absoluta nesta crise. Eu, como dizia, estava-me a lembrar que os nossos comerciantes, com toda a certeza, estavam a precaver, devem ter, sei lá, feito negócios e preço de fornecimentos dos seus produtos e destas coisas todas, e, afinal de contas, agora estão fechadas. E olhamos para a frente e se calhar é tudo muito difícil. Nenhum de nós, neste momento, sabe dizer o que é que vai acontecer a seguir. Nenhum. Não há ninguém neste momento, e não sei quando é que haja alguém que seja capaz, que sem truques de adivinho nos diga vamos sair no dia tal, vamos acabar no dia tal. Há uma noção que eu tive desde o primeiro momento. Quando nos fechamos e todos fechamos esta nossa sociedade, eu percebi logo que nunca poderia ser por 15 dias. Eu acho que muitas pessoas que pediam fecha, estavam a achar que seriam 15 dias. Eu tive sempre a noção de que será por muito mais tempo. Já deixou aqui a garantia de que se recusa a abandonar o barco. É por isso que nem todos os serviços que estão sob a jurisdição da autarquia foram encerrados, como a Câmara Municipal, por exemplo? Eu tive uma conversa logo no início com os funcionários municipais. E quis-lhes transmitir, sobretudo, esta ideia do serviço público. Eu disse-lhes uma coisa muito simples. Eu disse-lhes, nós somos funcionários públicos, nós andamos uma vida inteira com a farda de funcionário público vestido, alguns de nós até usam galões e são pagos por os galões, e não podemos, ao primeiro tiro, dizer, esqueçam lá que nós, afinal de contas, já não pertencemos a este exército. O exército não mora aqui. Não pode ser. Nós, efetivamente, temos que mostrar e demonstrar que somos os tais funcionários públicos e, sobretudo, servidores públicos e teremos que estar em disponibilidade absoluta. Eu digo-vos com muito agrado que o clima que hoje se vive dentro da Câmara, da forma como nós nos organizamos, e temos todos os serviços a funcionar, mas com alterações substanciais, nomeadamente em termos de funcionamento, até de horários, nós procuramos rapidamente que dentro da Câmara não houvesse concentrações de pessoas que trabalhavam próximas tiveram que ficar afastadas e conseguimos, nomeadamente com turnos desfasados e contínuos. E temos naturalmente pessoas em teletrabalho, mas são as pessoas que podemos ter em teletrabalho, e algumas delas eram obrigatórias e que são essenciais para o funcionamento da Câmara. Depois vejo outras funcionárias, nomeadamente funcionários que tínhamos nas escolas e que neste momento já estão a apoiar outras instituições e aquilo que não me surpreende, sinceramente, porque eu acho que no serviço público há pessoas absolutamente fabulosas, e não me surpreende a maneira empenhada como as pessoas se predispõem, inclusivamente, a fazer outras coisas neste tempo de pandemia, desde que seja útil e seja preciso. Eu acho que é um ótimo exemplo que a Câmara Municipal de Águeda está a dar, os funcionários da Câmara Municipal estão neste momento a dar, e fico muito contente com isso, porque, afinal de contas, o tal serviço público está completamente assumido por aquelas pessoas. Voltamos à economia. Os presidentes da Associação Empresarial de Águeda e da Associação Comercial de Águeda já expressaram muita preocupação com as consequências desta pandemia. Penso que até já lhe fizeram chegar essas mesmas preocupações. De que modo é que a Câmara Municipal poderá dar a mão ao setor empresarial e comercial de Águeda? De muitas formas. Eu diria até que, olha, nós temos naturalmente, e estamos muito atentos às medidas que o Governo vai largar, tanto cá para fora, no sentido de apoiar as empresas. Estamos muito preocupados, sobretudo, com as
micro e pequenas empresas, porque há pessoas que muitas vezes eram promotores do seu próprio emprego, ou de um ou dois, que passam depois aqui durante semanas a fio e sei lá mais por quanto tempo, sem qualquer tipo de faturação. E nós precisamos de perceber, primeiro, o que é que lhes é colocado pelo Governo Central à sua disposição, para depois, rapidamente, termos que complementar, porque há uma questão aqui que foi absolutamente, e é absolutamente claro para nós. Situações de indignidade ninguém da nossa comunidade vai ter que passar. Nós vamos ter que, eu coloco muitas vezes essa possibilidade de todos os recursos que o município tenha ao seu dispor, os poder alocar para lá e de acordo com aquilo que efetivamente a lei nos possa permitir. Tive uma reunião, inclusivamente, com os grupos parlamentares na nossa Assembleia Municipal, onde pedi a todos para que tivéssemos um grupo mais restrito a funcionar da Assembleia Municipal, não para substituirmos a Assembleia Municipal, mas para que todos pudéssemos assumir compromissos de cavalheiros, porque não, e políticos, no sentido de podermos tomar medidas que se venham a revelar absolutamente urgentes e que não tenhamos tempo, até porque a própria Assembleia, como toda a gente sabe, está neste momento, é muito difícil reuni-la por causa desta questão do confinamento. Tivemos essa reunião e, portanto, naturalmente que estamos a contar com todos para esta tarefa. E aquilo que eu estou a dizer, nós estamos a pensar já e a arquitetar um conjunto de medidas que venham até, inclusive, para a possibilidade de num futuro que se venha a revelar como próprio, da própria Câmara poder vir a financiar, até quase a nível de quase um empréstimo, algumas empresas que entrem efetivamente em falência, no sentido de podermos garantir aqueles postos de trabalho e que essa empresa no final possa abrir. Estamos disponíveis para tudo e, portanto, estamos a pensar em todas essas situações, sempre numa forma de complementaridade àquilo que venha do Governo Central. Não estamos nesta corrida, até porque, reparem numa coisa, nós tivemos para aqui um conjunto de medidas completamente abolecidas, sem qualquer tipo de atualidade prática que vamos vendo colocadas em muitos outros locais, que se trata, na minha opinião, tão só e apenas daquela história de dizer eu estou a fazer primeiro que o outro, a ideia foi minha. Nós não estamos à procura da ideia nem da originalidade da ideia, estamos à procura, sim, de sermos eficazes. E essa eficácia revela-se, efetivamente e indiscutivelmente, em estarmos no sítio certo à hora certa. Estamos com toda a atenção. Aliás, eu fiz uma reunião com os presidentes de junta em que lhes pedi e dei-lhes nota do papel que nós contamos todos, a sociedade conta todos com eles, com a maior proximidade que tem dos cidadãos. E pedi-lhes uma coisa muito simples, que todos os cidadãos, todas as situações que sejam identificadas em que exijam uma intervenção imediata, para não hesitarem. E podem-no fazer tendo a certeza de que a Câmara Municipal estará sempre por trás, em termos financeiros, para cobrir aquilo que seja preciso fazer no momento. E, portanto, isso é uma garantia que nós temos e, portanto, isso acontece com os presidentes de junta e também com a nossa rede de IPSS, a nossa rede social. Isso está-nos a garantia de que podemos estar aqui de alguma forma tranquilo, que essas situações limite não irão acontecer. Quando acontecerem, estamos cá, com respostas rápidas e imediatas e quase que até disse, isto é exatamente como os soldados na guerra aprendem, não é como se lhes ensina. Portanto, na guerra dizem que o primeiro tiro é para o ar e depois o outro é que é. E normalmente os soldados fazem ao contrário. Aqui é exatamente a mesma coisa. Primeiro resolve-se o assunto, depois vamos ver se efetivamente se justificava ou não. Se alguma vez formos enganados, paciência, não há problema nenhum. O importante é que no momento certo tenhamos estado no sítio onde alguém clamou por nós. E estamos nisso, vamos indiscutivelmente ter aqui um conjunto, já tivemos aqui questões que naturalmente apoiam as empresas, desde o adiamento de taxas, licenças, o comércio, por exemplo, suspendemos todas as taxas e licenças que têm, desde esplanadas e outras. Aí, a esse nível já está, mas naturalmente percebemos que vamos precisar de ir muito mais longe. São medidas que tocam mais na receita do que na despesa, nesta altura, admite isso? É claro. Exatamente, e nós precisamos indiscutivelmente eu acho que há aí empresas que a questão é da tesouraria, completamente. Então, uma empresa completamente fechada, como é que faz? Neste tempo novo, vimos o Presidente da Câmara Municipal de Águeda a curvar-se perante a disponibilidade de funcionários de instituições de solidariedade, particulares de solidariedade social. É um grande exemplo aquele que os funcionários das nossas IPSS nos estão a dar neste tempo? E faz-nos... Eu acho que é um motivo de orgulho para todos enquanto seres humanos. Quando alguém tem um emprego, o seu trabalho, aquilo que é a sua modo de vida e aquilo que lhe garante, no fundo, o pão na mesa de todos os meses e percebe
o quanto tem que se dedicar para que o garante. Eu ver funcionários entrarem para estarem 2 semanas e mais alguns completamente isolados das suas famílias, sem irem ver filhos, pais, mães, maridos, irem disponibilizarem-se para isso, porque perceberam claramente que aquilo que têm que preservar são aquelas pessoas idosas, muito vulneráveis, que têm ali ao seu cuidado. Eu acho que isto quer de uma humanidade absolutamente enorme. E fiz questão de estar em alguns sítios onde soube que as pessoas estavam a entrar pela primeira vez para fazerem esse tipo de serviço durante esses períodos mais longos. E em todos os momentos, as minhas palavras foram, sinceramente, de homenagem e de enorme gratidão, porque o exemplo é enorme. Outros, com outros empregos, porventura mais simples e de menor risco, de muito menor risco, todos nós verificamos que numa fase muito inicial deste fenómeno estavam mais do que prontos para se ausentarem. Portanto, e alguns mesmo para não correrem riscos de espécie nenhuma. Estas pessoas vão para aquele local porque percebem efetivamente que há ali seres humanos, muitas vezes extraordinariamente debilitados, que precisam mesmo deles. E como é que o cidadão Jorge Almeida, licenciado em enfermagem, tem acompanhado toda esta situação? Com vontade de estar a exercer a sua profissão de sempre? Também. Este momento desta guerra autêntica, mas uma guerra que mexe muito com os profissionais de saúde, indiscutivelmente que estou muitas vezes, aliás, vou demasiadas vezes aos hospitais e serviços de saúde, acompanho as coisas com alguma proximidade, vou com todos os cuidados e por isso estou aqui destapado, com um nível relativamente grande de confiança de que esta distância a que estamos é absolutamente segura. Mas, efetivamente, acho que os profissionais de saúde estão a dar uma enorme lição de convivência e de sentido de serviço público perante esta guerra toda. Eu só espero, sinceramente, é que depois de passado este fenómeno, as entidades que muitas vezes lhe negam coisas essenciais os valorizem devidamente, porque quando vemos agora um ministro inglês elogiar da forma que elogiou um enfermeiro português, eu queria lhes dizer que é por distração. Aquele senhor fez aquilo por distração. Aquilo é o papel de todos os dias, em todas as circunstâncias, de milhões de profissionais de saúde. Um enfermeiro português de Aveiro, e ainda ontem ouvíamos um enfermeiro português que está a exercer função na Irlanda, a dizer que lá na Irlanda se ganha 7 às vezes 8 vezes mais à hora do que em Portugal. Portanto, concordará se disser que os profissionais de saúde, até pelos evidentes prejuízos ao nível da própria saúde de cada um, são os grandes heróis do momento. Estão a fazer o trabalho deles, e muito bem, sem se inibirem, percebendo claramente e conhecendo como ninguém os riscos que correm, e percebendo que é assim mesmo e que eles terão que ser sempre os últimos a saírem de cena, porque efetivamente todos nós contamos com eles. E o interessante da história é que muitas vezes, quando percebemos que estas profissões têm esta preponderância na nossa vida, eu queria muitas vezes partilhar que, atenção, esta questão das infecções e infecções por coisas muito complicadas aconteceram sempre e é um risco inerente na maior parte dos nossos hospitais. Eu diria no dia a dia, sempre. Aquelas infecções nosocomiais que aparecem nos serviços hospitalares, parece que nunca ouvimos falar disto. Agora, claramente, percebemos que, perante esta pandemia, são os sítios por excelência, é um dos sítios por excelência onde o vírus, diria que passeia. Mas atenção, porquê? Porque há uma concentração muito grande de pessoas com estes problemas. Mas atenção ao problema dos focos de infecção e a possibilidade dos profissionais de saúde lhe verem transmitidas doenças complicadas, meningites, coisas assim. Nós na urgência, eu trabalhei mais de 20 anos na urgência e muitas vezes, quase sem contarmos, deparávamos com situações destas, em que muitas vezes, porque não podemos andar completamente protegidos permanentemente, abrávamos no doente para ver o que é que ele tinha, porque nos entrou pela porta dentro e quando verificávamos o que se passava, vinhamos muitas vezes a rezar para que não tivesse acontecido nada, mas algumas vezes acontecia. Esta semana trazemos em manchete, com base numa auscultação que efetuámos a 5 personalidades da nossa política local, 5 personalidades distintas, que o Agitagda pode esperar por melhores dias. É da mesma opinião?
Eu acho que há quase uma fixação na questão do Agitagda. Eu diria que o Agitagda é fácil, qualquer pessoa inteligente percebe que dificilmente há hipótese de fazer o Agitagda este ano da forma como o vínhamos fazendo há mais tempo. Mas o Agitagda não são os espetáculos no 1º de Maio, é muito mais do que isso. E muito sinceramente, eu há um bocado estava a falar daqui dos comerciantes de Águeda, que com toda a certeza se apetrecharam, eu tenho a certeza que houve muitos que já fizeram negócios e muitos deles já pagaram as suas encomendas, que neste momento devem estar desesperados. E uma cidade sem comércio, sem vida, desculpem, mas não é nada. Portanto, a cidade precisa disto. Eu acho que nós temos que estar preparados e também uma das medidas que nós temos de incentivo, por exemplo, ao comércio, é logo que seja possível, logo em segurança, podermos começar a fazer efetivamente qualquer coisa para que aquela chama que já estava a incidir sobre a Águeda e de que maneira nos últimos tempos de reconhecimento e sobretudo de sermos um ponto de visita de muitas pessoas, logo possível dinamizarmos o nosso comércio e fazermos com que todos os nossos comércios, a nossa cidade, e fazermos com que a Águeda volte a funcionar. Portanto, estamos a 3 meses, se lhe quer que eu lhe diga, não acredito sinceramente que se possa fazer o Agitagda nos moldes habituais, mas tenho alguma esperança de que ainda possamos fazer qualquer coisa que faça parte daquele Agitagda e outras coisas que porventura venham em termos de compensação. Porquê? Porque efetivamente não podemos ficar parados. E, a exemplo do que fizemos noutras alturas, noutras crises, queremos estar muito bem preparados para sermos dos primeiros a darmos o sinal de que a vida continua. Quando alguém defende que o valor do investimento do Agitagda deve transitar para fazer face aos problemas que a pandemia nos vai trazer, entende isso como um ato de demagogia ou de responsabilidade? Não é de responsabilidade, porque naturalmente bastava pegarmos nas propostas em concreto e dizermos o que é isto. Supostamente as pessoas imaginaram, gastamos 800 mil euros no Agitagda, vamos dividir isto, 500 para um fundo que já existe e que terá o dinheiro que nós lá colocamos e que eu ainda agora há um bocadinho aqui acabei de dizer que provavelmente teremos que lá pôr muito mais do que o Agitagda, mas muito mais. E estamos disponíveis para isso, estamos disponíveis para, se possível e se for necessário, endividarmos inclusivamente a Câmara para socorrermos os aguedenses. Isso não vale a pena estarmos aqui. Se deixarmos alguma obra para fazer, não tem qualquer tipo de problema, porque se não o fizermos agora, havemos de a fazer no futuro, se fizermos. Agora, efetivamente, socorrermos as pessoas e garantirmos a dignidade necessária a todo e a cada um dos aguedenses, isso estamos para isso. E, portanto, não serão os 500 mil euros de que falavam, mas serão os milhões que forem precisos, se forem precisos. Por outro lado, 300 mil euros para a EPI. Mas e se eu gastar só 100? Precisaria de gastar 300? É esta a questão que nós todos temos que colocar nisto. E, portanto, há aqui coisas que são demagogia e claramente colocarmos uma coisa que, à primeira vista, e para alguém que esteja distraído, pode parecer simpático, que é, vamos trocar o dinheiro do Agitagda pelo socorro. Não tem nada a ver. Primeiro, o Agitagda, não estamos para desperdiçar qualquer tipo de dinheiro com o Agitagda. Nós nunca o consideramos desperdício, bem pelo contrário, consideramos sempre um espaço de afirmação. Por outro, não é o dinheiro do Agitagda que está em causa, é o dinheiro dos municípios, da Câmara, e portanto aquele e outro, ou menos ou mais, aquilo que for rigorosamente necessário, estará sempre disponível, porque a Câmara está disponível para tomar todas as medidas que forem necessárias, quando forem necessárias, e é o que tiver que ser. E portanto aí, foi isto que eu também pedi, inclusive a todos os partidos, conto com todos, para que se for necessário, efetivamente, chegarmos, volto a dizê-lo, nem que seja a endividar a Câmara para isso, para tal. E portanto, os 800 mil euros eu acho que é uma visão completamente redutora do que temos para frente. Uma coisa que eu tenho aqui é que nós não precisamos de partir à desfilada. Nós, afinal de contas, estamos agora a complementar o primeiro mês disto. As medidas de que fala e que as pessoas falaram, nem 15 dias tínhamos. Foi preciso dizer a toda a gente que já estávamos. Portanto, o tempo em que as instituições, em que as pessoas estavam a sentir dificuldades, ainda não era aquele. Vai começar a ser agora. Mas eu lamentavelmente, estou absolutamente convencido que vai piorar muito. E nós vamos precisar de termos os nossos recursos quando efetivamente forem precisos. É isso que nós estamos a fazer de uma forma bastante atenta. Quando se fala de saúde, vem à tona sempre o Hospital de Águeda. O que é que nos pode dizer relativamente às obras no serviço de urgência que tardam? Eu não acredito em bruxarias, mas isto parece quase. Porque a primeira vez que nós, e eu fui o promotor maior dessas obras, já num dos nossos outros mandatos, fizemos inclusive projetos,
quando garantimos financiamento, 1.600.000 e qualquer coisa de fundos comunitários, e depois veio aquela administração a primeira administração do centro hospitalar, que a primeira coisa que faz foi anular as obras e inclusive ter um processo de indemnização do empreiteiro. Agora, fizemos outra vez um trabalho, temos o trabalho a decorrer, a Câmara tem o financiamento assegurado da parte não comparticipada pelos fundos comunitários, e tivemos um primeiro empreiteiro que não pegou na obra e não estava em condições. Depois veio o segundo, que até, curiosamente, um empreiteiro de bom nome entre nós, e que ficámos muito satisfeitos. Quando estava para iniciar os trabalhos, afinal, tinha um processo, segundo me dizem, de insolvência. A administração do hospital, por causa da questão dos fundos comunitários, a obra tem que correr por conta o dono da obra tem que ser o centro hospitalar. Está neste momento a contactar e a fazer toda a tramitação com o terceiro, que tanto eu próprio já também falei com eles e estão na disponibilidade de avançarem com a obra. Vamos lá ver, eu acho que a terceira é de vez, não pode ser de outra forma. Temos lá já os contentores completamente montados para se poder iniciar os trabalhos. Vamos acreditar todos que não haja aqui mais nenhum azar, porque senão então temos que ir aí, não sei aonde, fazer qualquer rezinha, porque já não acredito que isto seja outra coisa. Que mensagem é que o Presidente da Câmara Municipal de Águeda gostaria de deixar a finalizar aos aguedenses, sabendo-se que é um homem com formação na área da saúde? Sobretudo, eu acho que todos nós, e posso-vos dizer, aquilo que eu desejo naturalmente aos aguedenses é que este tempo passe rápido e, sobretudo, que não nos deixe grandes moças. Mas para isso nós precisamos de, efetivamente, por um lado, sentirmos que estamos vivos, percebermos e mantermos com esperança e com projetos para podermos avançar rapidamente, logo que seja possível e em segurança. E para isso nós precisamos de ter um comportamento absolutamente correto, que é aquilo que eu vos disse sempre. Proteger os outros de mim e eu proteger-me dos outros. Se todos, sem exceção, fizermos isto, penso que vai ser tudo muito mais simples nós passarmos este tempo. De qualquer forma, não posso deixar de afirmar a minha absoluta convicção de que nós vamos vencer esta crise. Enfermeiro Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, obrigado por ter vindo à Soberania TV falar de um tema que está a deixar os aguedenses e o mundo inteiro apreensivos. Esta entrevista teve a participação especial de Tânia Martins, intérprete de língua gestual, que assegurou a interpretação desta conversa para a comunidade surda que nos acompanha e que cumprimento com muito gosto. Depois da manhã, sexta-feira, 17 de abril, estará de regresso à Soberania TV a Tribuna Soberana com os comentadores residentes Gil Nadais e Paulo Matos. Até lá, boa noite. Remax, venha viver para Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho.